Então, meus irmãos, vamos falar hoje sobre o mandato cultural. O mandato cultural tem a ver com a forma, aquilo que Deus requer de nós em relação à cultura. E a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Esse assunto é muito importante porque durante muito tempo os cristãos, a igreja, se isolou do mundo e ficou de fora da participação nesse aspecto cultural. Então tivemos períodos aí, na época medieval, onde o ideal cristão era um ideal de isolamento, onde as pessoas viviam isoladas, onde aqueles que queriam viver uma vida santa, uma vida cristã, se isolavam e viviam em monastérios, ou eram eremitas, que viviam isolados do mundo e de todos. E dessa forma, durante muito tempo, se isolando e deixando essas questões culturais de lado, a igreja acabou perdendo muito espaço nessa influência, nessas questões culturais. Então, por causa dessa omissão que ainda hoje permanece, então muitas vezes, por falta de entendimento, deixamos de influenciar a nossa cultura em várias áreas, como filmes, música, teatro, cinema. Graças a Deus que é um despertar para isso. Hoje em dia é mais comum a gente ver filmes cristãos nos streams, no cinema. Então tempos atrás era algo impensável ver um filme tipo o filme de Paulo sendo exibido nos cinemas. Então, graças a esse despertar, graças a essa reflexão sobre a importância da cosmovisão cristã, interferindo também, criando essa cultura, que a gente pode ter resultados como esses. Então, é um tema muito importante para que a gente possa entender o que é que Deus espera de nós, como seres que produzem cultura, produzindo cultura de acordo com os princípios cristãos, os princípios bíblicos, e para a glória de Deus, não para a glória do homem. Então, basicamente, a gente vai ver esses aspectos aí. O que é que Deus requer de nós como seres que produzem cultura, Então, a importância disso. Então, o objetivo, conhecer esse mandato cultural, nos ajuda a responder várias questões sobre a nossa vida cotidiana, sobre aquilo que a gente vive, sobre aquilo que a gente frui de cultura, Então, a gente pode, a partir desses conhecimentos, a gente responder algumas questões, tais como: quais devem ser os nossos limites e a nossa influência na cultura em que vivemos? Então, qual é o nosso limite? Qual é a nossa influência? Como devemos agir de acordo com essa cultura, já que a gente não pode se distanciar dessa cultura? A gente sabe que não somos cidadãos deste mundo. No entanto, nós vivemos neste mundo. Essa não é nossa pátria. Somos peregrinos. Porém, nós vivemos aqui. A gente vai ver mais na frente que na oração sacerdotal, quando Jesus ora pelos discípulos, por nós, ele vai dizer que, embora não sejamos deste mundo, vivemos neste mundo. Ok? Então, os cristãos podem participar das festas nacionais. Como o cristão lida com a arte, cinema, literatura, música, nos ajuda a responder questões como essa. O cristão pode ser um diretor, ator, etc. O cristão pode ouvir música do mundo, música secular. A gente sabe que é uma separação muito grande aí, entre o que é música do mundo, música gospel. Então ele pode ouvir tal tipo de música. Outra questão importante: como o cristão lida com economia, política, filosofia, direito. Interessante, Então, como é que eu, como cristão, devo lidar com isso? Eu devo me omitir ou eu devo participar e influenciar? O cristão deve impor sua cultura quando sai em missões. Então, a questão aí de missões transculturais. Então, o cristão deve impor a sua cultura ou deve conservar aspectos daquela cultura? Mais uma vez, essa questão do mandato cultural nos ajuda a responder esse tipo de questão. O que pode ser tolerado nessas culturas aqui? O que deve mudar? Então, tudo isso aí são respostas que podem surgir a partir do conhecimento desse mandato cultural. E aí, de forma bem genérica, a gente vai ver o que é cultura. Então, está aqui uma forma bem simplista, bem rápida. Tudo o que caracteriza uma realidade social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade, Então, cultura são valores, atitudes e costumes, interesses, língua e vida artística, histórias, símbolos,
estruturas de poder, né? A forma como se organiza. Então, também faz parte da cultura, foi algo que o homem criou, instituiu, né? Estruturas organizacionais, sistemas de controle, rituais, rotinas, tudo isso faz parte da cultura, tudo isso aí está dentro desse âmbito cultural e que, se vocês observarem bem, não tem como a gente escapar disso, né? Então, todos nós temos valores que consideramos importantes, né? Então, não roubar, não matar, ser humilde, então alguns valores cristãos estão aqui no meio. Todos nós aqui tomamos certas atitudes, temos algumas crenças e costumes, não necessariamente crenças religiosas, mas temos crenças. Temos interesses, falamos uma língua, temos uma vida artística, gostamos de algum tipo de arte. Tudo isso faz parte da cultura. Símbolos também, né? Estamos dentro de uma estrutura de poder, de governo, né? Tudo isso aí vai fazer parte, não tem como fugir. Então, a não ser que você vá viver como um eremita e vá lá para dentro da mata da Brenan, se isole lá e acabou-se. Você vai viver você e as feras do campo. Caso contrário, você vai estar dentro dessa estrutura aqui. Você vai estar envolvido pela cultura. Alguma pergunta, gente? Até aí tudo bem? Alguém tem o interesse de viver isolado lá na mata da Brenan? Eu tenho certeza que Natália, em certos dias, tem esse interesse. Não tem, Natália? Se isolar assim de tudo e de todos. Mas tem dia que a gente tem mesmo essa vontade, não tem não? Tem dia que a gente realmente quer se isolar de tudo, de todos. Mas enfim, somos seres culturais que vivemos em sociedade, né? Não temos como fugir. Vamos lá, a origem da cultura. Primeiramente, a gente precisa entender que a cultura foi o que Deus nos ordenou que criássemos. A gente vai ver isso aí a partir de um versículo bíblico. Deus não regula simplesmente a cultura humana, Ele não simplesmente orienta essa cultura, regula, mas Ele mesmo a estabelece. Então é Deus que estabelece a cultura humana. Ele é o caule, né, de onde os vários ramos da civilização humana crescem e se espalham. Então é muito importante, não é o homem que cria a cultura por si, né? É Deus que institui a cultura e o homem desenvolve, né? A gente vai ver isso aqui muito claro aqui, ó. Já no comecinho ali de Gênesis, a gente vai ver ali, ó, e Deus os abençoou, né? Abençoou a criação e Deus lhe disse ao homem e à mulher, né? Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E aqui, ó, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, o homem deveria dominar sobre toda a criação. Esse dominar aqui envolve vários aspectos. Para que o homem pudesse dominar, ele primeiramente deveria desenvolver técnicas para se proteger, para permanecer vivo. Então ele deveria se proteger do sol, da chuva, então ele deveria criar abrigos, ele deveria criar casas, que faz parte da cultura, ele deveria desenvolver métodos de caça para poder se alimentar, ele deveria desenvolver uma cultura de pesca para poder se alimentar, então vai lá criar táticas e técnicas para pescar o animal. Ele desenvolve também, ele percebe que é mais fácil ele se proteger, inclusive caçar, vivendo em sociedade com mais de um. Imagine um mamute enorme daquele sendo caçado por uma única pessoa. Difícil, né? Então eles começam a perceber que eles podem se juntar, viver juntos para se proteger e para procurar alimento. Se torna muito mais fácil. Mas uma vez que eles começam a conviver juntos, né, eles precisam também desenvolver técnicas para que essa vivência, essa convivência seja eficaz, seja harmoniosa. Então ele também precisa desenvolver ali técnicas de convivência também. Então, como viver bem, né? Então, vão produzir ali sistemas de governo, sistemas éticos também, né? Tudo isso aí vai ter que ser desenvolvido. Então, esse dominar aqui sobre os peixes envolve vários aspectos da nossa vida cultural. Então, só é possível dominar sobre a criação produzindo cultura, produzindo técnicas, produzindo coisas que favoreçam esse domínio, que faça com que o homem sobreviva e consiga conviver harmoniosamente entre si. Deu para entender? Então, quando Deus manda que o homem domine sobre a criação, o homem vai precisar desenvolver cultura para que possa exercer esse domínio sobre a criação. Se ele não conseguir desenvolver, se ele não tivesse conseguido desenvolver essas técnicas, certamente ele teria morrido de fome, de frio, de calor. Ok? Então, o que é o mandato cultural?
Primeiramente, o Senhor nos designou para encher a terra e sujeitá-la, procriar. Fomos criados para reger a criação, para dominar a criação. Então a gente vai ver que somos seres dotados de inteligência, né? E a gente precisa usar dessa inteligência para poder permanecer vivo e dominar, claro, de forma respeitosa, porque a gente também percebe sérios exageros e sérios desastres ambientais, porque o homem exerce muitas vezes de forma maléfica esse domínio sobre a criação. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Isso é uma distorção desse mandato cultural. Fomos criados para criar, planejados para planejar. Então, somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus, dotados de racionalidade, e a partir do momento que a gente tem esse gênio criativo, essa racionalidade, nós fomos criados para também criar, assim como Deus criou todas as coisas, e também para planejar, como Deus também planejou todas as coisas. Então a gente consegue, assim como Deus, criar, planejar e assim dominar essa criação e executar esse mandato cultural, né? Esta é a primeira grande comissão, o fundamento para a civilização humana. Este é o mandato cultural. Ficou claro para vocês o que seria esse mandato? Então, alguém pode me dizer em poucas palavras o que é o mandato cultural? Vocês disseram que ficou claro. Pode falar com as palavras de vocês, assim, o que é que vocês entenderam pelo mandato cultural. Todos os pontos em relação à cultura que Deus já estabeleceu na sua palavra, que a gente precisa aprender. Isso. Então, exatamente. Então a ordem de Deus era para que o ser humano multiplicasse e dominasse sobre a criação. E para ele dominar essa criação, ele precisava desenvolver vários aspectos culturais. Ele precisava desenvolver ferramentas, abrigos, instrumentos de caça, aprender sobre agricultura, né? Então, para poder plantar e colher. Então, tudo isso aí faz parte desse aspecto cultural. Então, para que o homem possa, de fato, dominar sobre a criação, ele precisa usar da sua racionalidade e desenvolver vários aspectos culturais. Inclusive, a partir do momento que ele percebe que é melhor viver em comunidade ali, também ver meios para que essa vivência seja harmoniosa. Então, meios legais, inclusive, e tudo mais, né? Então, ele precisa desenvolver também esses aspectos. E o próprio Deus já vai dando aquelas leis também, né, que vai reger essa convivência, né? Então, o homem vai desenvolvendo e aperfeiçoando aquelas diretrizes gerais. Até aí, tudo bem? Inclusive, a forma de governo entre Adão e Eva, que Deus instituiu, já é a cultura. Também, né? Sim. Por Adão ser cabeça. A gente vai ver também a forma. E o Paulo vai usar isso lá na frente também, né? O homem sendo criado primeiro, sendo cabeça, tudo. Pois bem, mas a gente também percebe, como eu falei para vocês, que a cultura não é essa maravilha toda, né? Então eu disse para vocês que eu dei o exemplo da questão ambiental. O homem exercendo essa sua cultura, exercendo esse seu governo, esse seu domínio sobre a criação, ele também pode causar alguns males, como os males ambientais. Então a gente vê aí algumas tragédias, tipo aquela barragem, acho que foi em Minas Gerais, né? Então que teve aquele problema todo ali da barragem se rompeu, teve aquilo ali. Então a gente tem alguns problemas aí com a cultura, e a gente vai dar uma analisada nisso. Pode falar, Emerson. Ela falou sobre a relação do homem e a mulher. Aquilo ali seria um mandamento ou uma ordenança? Eu acredito que não seja a cultura aí. Eu acho que a cultura ela fica mais assim, a liberdade humana. Eu acho que Deus é como se Deus não. Pode desenvolver. Ela falou na relação de homem e mulher, lá no Gênesis, né? Cultura. Eu acredito que seja uma ordenança. E cada um tem os seus papéis ali. Sim. E a cultura é uma coisa mais. Dá mais liberdade ao homem para achar o emprego melhor, ou de acordo com o ambiente, de acordo com o clima, de acordo com aquela particularidade daquele local, ele vive de certa forma. Porque no começo ele falou que cultura também é estrutura de poder. É como uma sociedade se organiza. É como assim, presidente, vice. Isso, também. O chefe, o subchefe, essas coisas. E aí Adão e Eva tem essa organização, né? Que o próprio Deus organizou. Ele sendo cabeça
de governo. De governo, isso, poderoso. Uma ordem, né? Então Deus também estabelece, tem a ver com o que você falou, muito. Então Deus estabelece, inclusive, na questão familiar, Ele vai desenvolver a finalidade, a função de cada um dos envolvidos naquela família, o pai, a esposa, o filho, como deve se comportar. Tudo isso vai estar ali, dito por Deus como ordenança, né? E o homem vai ter que vivenciar aquilo na sua forma de viver, é uma cultura. Então essa parte aqui também é um ordenamento de Deus, mas olhado pelo nosso prisma, olhado pelo aspecto humano, é cultura porque faz parte das nossas, tá aqui, ó, nossas crenças, mas é uma crença religiosa. Então tem a ver com nossa fé, é um aspecto da nossa fé. Isso olhado de forma cultural, mas olhado de forma espiritual, ligado à Bíblia, a gente entende que foi ordenado por Deus. Vivenciamos isso no aspecto humano porque Deus nos ordenou assim. Então cremos assim. Deu para entender? Vai ter gente que não vai crer assim, porque não entende dessa forma, porque não tem fé. Não lê a Bíblia, não segue a Bíblia. E vai viver de outra forma. Deu para entender? Porque isso aqui faz parte da nossa cultura como cristão, o crer na Bíblia, seguir a Bíblia, viver como a Bíblia diz, a gente vai fazer daquela forma. Mas outras pessoas vão desvirtuar isso e vão vivenciar de outra forma. Não sei se eu consegui ser claro, ou pelo menos foi o entendimento que eu tive nesse momento, que inclusive pode estar errado. Mas deu para entender? Então, falando culturalmente, de forma cultural, nós temos uma cultura cristã. E faz parte da cultura cristã viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E seguir os princípios bíblicos. Faz parte da minha cosmovisão, faz parte da nossa cultura cristã. Mas tem outras pessoas que não têm essa cultura cristã, que não viveu e nem conhece o Evangelho, e vai viver de outra forma. Embora Deus tenha instituído isso, eles não vão conhecer e não vão viver dessa forma. Deu para entender? Então nós entendemos como cristãos que devemos viver da forma que Deus ordena. Então faz parte da nossa cultura viver como Deus ordena. Outras pessoas não vão ter essa cultura, não vão ter esse conhecimento nem essa vivência. Deu para entender agora? Consegui chegar a um denominador? Embora Deus tenha instaurado isso para todos aqueles que... toda a criação, né? Mas só que a gente também entende que o Deus desse século cegou o entendimento humano. E as pessoas vão perverter isso. Então o que está lá na Bíblia não é válido só para mim, como cristão. Mas, pela graça de Deus, meus olhos foram abertos e eu consigo ver a verdade bíblica. Outros não vão ver. Outros vão estar cegos pelo Deus desse século. E não vão viver conforme a vontade de Deus. A gente vai ver aqui que um dos problemas da cultura é justamente que muitos homens vão perverter essa cultura e vão procurar vivê-la não para a glória de Deus, que é o objetivo bíblico e final, mas para a glória de si próprio, para se promover e para vários outros fins. Ficou claro agora? Deu para perceber? Então, de fato, é um ordenamento bíblico que nós vivemos porque temos uma cultura bíblica. Mas outros estão cegos para essa verdade, ou podem estar cegos para essa verdade. Quer acrescentar alguma coisa, Eric, nesse sentido? Ok, gente? Deu para unir as duas áreas? Ok, então esse dominar aqui envolve todo esse mandato cultural. Então, o Senhor nos designou para encher a terra e sujeitá-la, fomos criados para reger a criação. E Paulo em Romanos, embora Deus tenha feito tudo isso e dessa forma, Paulo em Romanos 1 vai dizer que o homem é natural, né? Aquele que não tem a sua visão espiritual, ele perverte tudo isso e inclusive vai adorar a criatura em vez do Criador. Então, em vez de glorificar a Deus de acordo com a forma correta de se viver culturalmente, amando o próximo, respeitando, sendo humilde, ele vai perverter e vai viver de outra forma. O problema com a cultura. O chamado para construir a civilização humana tem sido cooptado, né? Tomado para si, através da história, por pessoas com egos gigantes. Então, muitas vezes é questão de ego mesmo, procurando glória para si mesmo, ao invés de glória para Deus. Então, qual é o problema com a cultura? É que as pessoas vão buscar se promover por meio da cultura. Em vez de glorificar a Deus, vão glorificar a si mesmo. Em vez de fazer a coisa certa, de acordo com a vontade de Deus, vão fazer aquilo que é mais fácil para si, aquilo que agrada os seus desejos. Então tem todo esse problema com a cultura. Quando a sociedade humana levanta-se contra o Deus que a estabeleceu,
a cultura torna-se corrompida por sua idolatria. Então a gente tem alguns exemplos bíblicos aqui de como e quando isso ocorre, né? Então a Torre de Babel. Alguém lembra da história da Torre de Babel? Eu creio aqui que todos lembram, né? Logo lá no comecinho, ainda lá em Gênesis. O que foi que motivou a construção da Torre de Babel? Isso, eles queriam fazer uma estrutura lá que mostrasse o poder e a glória deles como construtores, né? Então queria criar uma torre que alcançasse até os céus. Então eles não foram movidos pelo sentimento de glorificar a Deus, mas glorificar a si mesmo, produzir algo que fosse ali permanente, que as pessoas olhassem e lembrassem, quão bons construtores eles são. Então que glorificassem a si próprio. Então é uma perversão do aspecto cultural. A gente vai ver que esse dominar sobre a terra, sobre a criação, é um dominar de forma correta e que glorifique a Deus. Então tudo que a gente vai produzir de forma cultural tem que ser algo que glorifique a Deus e não a nós mesmos. Outro exemplo aqui bíblico de quando essa busca por glória pessoal leva a um certo desastre, né? E perverte a ideia de cultura, esse caso aqui de Nabucodonosor. Então, o que é que acontece? Ele proclama essa partezinha aqui, ó. Ele fala isso aqui um pouquinho antes de ele se tornar como uma fera, né, que vive num campo e tal. Então Deus vai e humilha ele por causa de sua soberba. Então ele vai dizer mesmo assim, ó, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, ó. Tudo ele vai tomando para si. Ele fez, o poder é dele e a glória é dele. Então ele se torna muito soberbo. E qual é o fim de Nabucodonosor? Isso, ele vive como se fosse uma fera no campo durante um período enorme, até que Deus vai e restaura a sua convivência, né? Ele volta a conviver com os homens e também o seu governo, né? Então, por causa da sua soberba, por causa do sua cultura de produzir algo para a sua própria glória, ele acaba sendo humilhado, né? Pelo próprio Deus, né? Então, isso é um dos problemas da cultura. As pessoas, em vez de glorificar a Deus por meio da cultura, da produção, do fazer, do usar a razão, acaba querendo glorificar a si mesmo. É uma perversão da cultura. O grande problema que temos ao enfrentar a chamada cultura popular é que, na verdade, somos moldados por ela, não só naquilo que pensamos e sentimos, mas na forma como pensamos. Aqui ficou meio dúbio aqui, né? Mas somos mudados na forma como pensamos e sentimos e até mesmo fazemos as coisas. Não esqueçam essa segunda parte aqui, mas é na forma que fazemos as coisas, executamos as coisas. Então a gente tem alguns exemplos aqui de aspectos culturais que está muito em voga nos nossos dias e acaba influenciando as nossas atitudes também. Tipo, o relativismo. Então aquela ideia de que tudo é relativo, de que não existe uma verdade objetiva, mas que a verdade é relativa, existe não uma verdade única, mas a minha verdade, a verdade de Emily. E aí ninguém sabe qual é a verdade que vale. Então o relativismo cultural também, né, tem isso também. E outras coisas aqui, o imediatismo. O que é o imediatismo? É aquela ideia de que tudo é para ontem. Então a gente quer ter uma boa profissão, mas ninguém quer se dar ao trabalho de construir de vivenciar esse processo todo. Eu quero ser um bom advogado, mas ninguém quer se dar ao trabalho de estudar para se tornar um bom advogado, como se ser um bom advogado fosse algo que fosse possível da noite para o dia, sem você estudar, sem você sentar lá naquela cadeirinha, pesquisar, buscar. Então muita gente quer ter uma certa... como é que eu posso dizer? Quer ter uma conquista, quer ter uma satisfação pessoal, quer ter um cargo melhor, quer ter um sucesso profissional sem querer passar pelo processo que isso exige. Então, ter sucesso não se dá da noite para o dia. A gente vê até mesmo o exemplo de José. José era a segunda pessoa no Egito, né? Então, abaixo do rei, ele era o governador ali e mandava em tudo depois do rei. Mas isso não surgiu para ele da noite para o dia. Teve todo um processo. Deus havia falado por meio de sonho que ele iria governar. No entanto, ele não foi direto para o trono.
Ele primeiramente foi traído pelos irmãos, trabalhou na casa de Potifar, onde ele aprendeu, de certa forma, a administrar. Ele na prisão conviveu lá com os presos e foi chaveiro, onde ele aprendeu a lidar com pessoas. Então teve todo um processo ali que ele teve que passar para poder desenvolver e aperfeiçoar, e se aperfeiçoar até chegar ao trono. Mas só que hoje somos muito imediatistas, então queremos tudo para hoje. Ah, não, eu quero a igreja cheia, mas eu não quero me dar o trabalho de evangelizar. Ah, eu quero ter sucesso profissional, mas eu não quero estudar. Então a gente acaba pegando certos atalhos que no fim vai acabar dando errado, né? O pragmatismo também é aquela ideia lá que se está dando certo é porque é certo. Então muitas vezes a gente busca o fim em vez de se preocupar também com o meio, né? Aqui, nem sempre aquilo que está dando certo é necessariamente certo. Então a gente quer uma igreja cheia, então para isso a gente vai fazer o quê? Vamos promover um forró. Aí vem todo mundo. Então isso aí seria uma ideia pragmática. Nem sempre o que está dando certo é necessariamente certo. Então aqui também o hedonismo também está muito enraizado na nossa cultura, que é a busca, nesse sentido aqui, é a busca desenfreada pelo prazer, né? Então a gente está muito preocupado em aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, mas nem sempre a gente pode fazer o que quer, o que gosta. Então, inclusive, viver buscando sempre o prazer é como ser um animal. Só o animal vive em busca de sua satisfação sensível, né? A busca pelo prazer. Nós também temos que buscar, como animais superiores e dotados de razão, a questão intelectual. Ok? Então, essa busca desenfreada aqui pelo prazer também está muito em voga e é um problema com a nossa cultura e que acaba nos arrastando também e que a gente precisa estar alerta a essas questões. Então, somos seres racionais e precisamos também né, ser movidos pela razão, não se deixar dominar pelos desejos, pelos prazeres. Por outro lado, a gente não deve rejeitar, a gente vai ver isso aqui um pouquinho à frente, a gente não deve rejeitar completamente o prazer. É não se deixar ser domado, ser dominado pelo prazer. Deu para entender? Então, como eu falei para vocês, no passado muita gente levou uma vida ascética, se isolou de tudo, não tocava, não comia, vivia distante de tudo e não sentia ou não vivenciava nenhum tipo de prazer. Não se alimentava bem, não tinha uma boa conversa com os amigos, não tomava uma Coca-Cola, né? O problema está no exagero. Então, o problema do hedonismo é uma busca desenfreada pelo prazer. Mas essas questões, uma boa conversa, uma boa comida, tudo isso foi criado por Deus. E a gente deve vivenciar e desfrutar disso. Claro que com uma certa... Não pode exagerar, né? Me fugiu a palavra moderação. Então, com moderação. Inclusive o prazer sexual também, né? Que também foi criado por Deus, mas que deve ser vivenciado da forma como Deus determinou, dentro do casamento. Então a perversão vai estar justamente no uso inadequado daquele prazer que Deus criou. Então a gente vai ver que o prazer em si, ele não é bom ou ruim, mas vai depender do uso que eu faço dele. Se eu usar da forma inadequada, da forma incorreta, da forma que a Bíblia diz que não é para ser usado, é pecado e vai me levar à destruição. Como livrar-nos da má influência cultural? Deixa eu ver a hora, estamos bem. Nossa origem em Cristo. Então, quando eu falei para vocês da oração sacerdotal, Cristo vai orar lá pelos seus discípulos e vai dizer, eles continuam no mundo. A oração de Cristo não é para que Deus nos tire do mundo. Nós continuamos no mundo. Não somos cidadãos desse mundo, mas estamos nesse mundo e vivemos nesse mundo. E precisamos, inclusive, como sal da terra, né, como luz, influenciar a cultura desse mundo. Então, Jesus continua dizendo, eles não são do mundo, né? Eles continuam nesse mundo, mas eles não são do mundo. Romanos 12:2 vai dizer algo bem interessante, vai dizer, e não vos conformeis com este século. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente não deve tomar a forma desse século, a gente não deve pensar, viver como as pessoas que não tiveram seus olhos abertos, né? Então, como não cristãos, mas a gente deve transformar a nossa mente, né? Pela renovação. A gente deve ter a mente renovada, para que a gente venha experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, antes da gente ser convertido, antes da gente ser regenerado, a gente tinha uma forma de viver, uma cultura. Uma vez regenerado, a gente vai ter a mente mudada, uma mente convertida para os padrões cristãos, para os padrões bíblicos, para aquilo que Deus determinou. Então a gente vai adquirir agora uma cosmovisão, uma cultura cristã, uma forma de ver o mundo pelos olhos
da Bíblia, pelos olhos de Deus. Isso tem a ver também com cosmovisão cristã. Então, uma vez que a gente é regenerado, uma vez que somos resgatados por Cristo, a gente precisa pensar de forma diferente, não se conformar com esse mundo, mas ver o mundo pelas lentes do Evangelho, pelas lentes da Palavra de Deus. Enquanto estamos aqui, temos muito o que fazer, sem, no entanto, esquecermos que somos de lá. Então a gente não deve só se preocupar com os aspectos deste mundo. Devemos nos preocupar, mas a gente não pode se esquecer de que somos cidadãos dos céus, ok? E que somos regidos não pela constituição terrena, mas pela constituição dos céus, a Bíblia. Qual é o problema? O problema é que, além de sermos muito parecidos com o pessoal do lado de cá, muitas vezes nos deixamos influenciar com os erros do mundo, desobedecendo o mandato cultural. Então o problema é que às vezes a gente se envolve tanto, e não é nem questão de se envolver apenas, é que gostamos tanto dessa forma de viver, que a gente acaba deixando de viver como cristão e vai viver dessa forma, quando na realidade a gente deve ter a mente transformada. Às vezes somos transformados, né? Em vez de ter a mente transformada. Esse é o problema, né? Até aí tudo bem, gente? Nenhum cristão deveria sentir-se culpado por participar de assuntos seculares, se isto é o que Deus planejou para a gente. Qual é a ideia aqui? É que a gente não deveria se sentir culpado por participar de questões seculares, tipo a festa na escola da criança, o que mais que eu posso dizer? Um aniversário de um familiar, muitas outras questões, ir ao cinema. Por quê? Porque, ele vai explicar aqui, ó, secular não quer dizer profano. Então a gente costuma fazer uma divisão nos nossos dias entre o que é secular e o que é santo. A gente tem uma vida secular e uma vida na igreja. A gente faz essa distinção, quando a gente vai ver que na realidade não existe uma divisão entre o secular e o santo. A gente deve viver em todos os momentos de forma digna, independente de ser dentro da igreja ou lá fora. Então o secular não quer dizer que é algo profano, que é algo que necessariamente desagrada a Deus. Vai depender do uso que a gente faz disso, mais uma vez. A gente vai chegar lá, me entendo. Secular não quer dizer profano, mas temporal, tomando lugar nesta época, né, no tempo. Significa um longo tempo. Então, o que é secular é aquilo que está no mundo, que não é eterno, né, mas que toma lugar no tempo. Depois da Reforma Protestante, quando a vida secular foi novamente reconhecida como um chamado de Deus, vemos a ascensão de temas seculares na arte. Por que isso é importante? Porque antes da Reforma Protestante, e é um período muito importante para essa questão que eu estou tratando, porque, como eu falei para vocês, as pessoas viviam muito isoladas ali. Tipo, a gente vai ver a arte era sacra. Então, o que é que se tinha? Toda a arte, tudo o que se tinha era todo voltado para o aspecto teológico. O humano ali era pouco considerado, havia um desequilíbrio muito grande. Depois vem o iluminismo e a balança, né, o fiel da balança pende para o outro lado. Então a gente sai de um extremo, onde o aspecto humano não era tão considerado, para outro extremo, onde apenas o aspecto humano é considerado. Então a gente vai ver uma guinada completamente diferente, onde a arte ali volta-se toda para a arte humana, para o humanismo, né? Então o homem entra em evidência e Deus sai ali meio que de cena, né? Em algum sentido. Então aqui, ó, a gente tem aquela vivência ascética que eu falei para vocês, onde as pessoas procuram se isolar, onde as pessoas fazem distinção entre o que é sagrado e o que é profano. O trabalho era visto como não algo que glorificasse a Deus, mas era visto como se fosse um castigo. Então tem todos esses aspectos aqui antes da reforma. Porém, depois da reforma, é restabelecido aqui com o calvinismo, principalmente na Holanda, como ele vai falar, né? Esse aspecto de que não, também glorifica a Deus, pintar a beleza humana, pintar uma bela paisagem, também glorifica a Deus eu sentar e conversar sobre coisas boas com os amigos, também glorifica a Deus ouvir uma boa música que fale de coisas que edifiquem, como amizade, amor, conhecimento, beleza e muitas outras coisas. Então, o exemplo que ele traz aqui para a gente é o exemplo da arte, né? Onde Rembrandt não pintou apenas coisas relacionadas à teologia, mas também pintou coisas relacionadas ao cotidiano. E que as pessoas, ao verem a beleza daquelas coisas do cotidiano, remetessem, né, fossem remetidas à perfeição divina também.
Então, quando a gente olha uma boa arte, quando a gente olha algo belo, a gente imagina que tem um Deus acima de todos que deu a capacidade da pessoa fazer aquilo. Então, não só a criação aponta para um Deus excelente, criador, criativo, como também à medida que eu faço algo muito criativo, também aponta para a glória de Deus, porque foi Ele que me fez criativo. Vocês conseguem entender? Então a arte, uma coisa bonita, bem feita, uma composição musical como a de Beethoven, por exemplo, a gente começa a pensar assim, fica de boca aberta na capacidade que Deus deu a ele de fazer aquilo. Ok? Então a ideia é essa aqui, ó. Então Rembrandt não vai apenas pintar coisas tal como o retorno do filho pródigo. Ele também vai pintar, ó, a lição de anatomia, então mais voltada para a questão do homem. Então a gente tinha ali a arte sacra, onde só se tinha, a gente vê nos vitrais e tal, a arte sendo usada para questões religiosas e não para questões cotidianas, né? Questões seculares. Então depois aí da reforma a gente já vê um equilíbrio melhor nisso aí. Deus nos deu a beleza e o prazer. Deus nos deu sua boa criação para ser usada para a nossa alegria. Prazeres servem como indicadores do Deus que é bom, verdadeiro e belo. Então, gente, a gente falou sobre o hedonismo, que é uma busca desenfreada pelo prazer, mas o erro não está no prazer em si, está no erro de buscar a satisfação plena nesses prazeres, que a gente nunca vai alcançar. Mas a gente deve usar isso de forma moderada e de forma que glorifique a Deus. Então não é pecado você ir à praia, como algumas denominações condenam. O pecado não está em você ir à praia, tomar um banho de mar. O pecado está na disposição que você tem lá. Então, qual o objetivo que você tem em ir à praia? É simplesmente descansar, tomar um banho de mar, compartilhar daquele momento com sua família, seus amigos, ou exibir seu corpo, devorar as pessoas com os olhos? Então, qual o objetivo de você estar ali? Estar na praia em si não é pecado, mas a forma que você se comporta lá é. Você consegue perceber? Então, a forma que você lida com aquilo é que é pecado. Se alimentar é prazeroso, inclusive é necessário. Se você não se alimentar, você morre. Porém, se você se alimenta demais, você se torna um glutão. Isso é pecado. Você consegue entender? O problema não está no prazer em si. Se alimentar é prazeroso, é gostoso, mas a forma que você faz uso daquilo. O problema está na forma que você faz uso daquilo. Então o prazer, Deus nos criou e nos deu essa possibilidade, né? Nos deu esse sentido aí, essa questão sensitiva, que a gente sente prazer com as coisas que Ele criou, com o alimento, com a contemplação do belo. Então quem nunca ficou fascinado, quem nunca ficou elevado espiritualmente, no sentido de olhar um lindo pôr do sol e pensar, Deus, Tu és maravilhoso, que coisa linda. Então essa contemplação, esse ver o belo e se admirar com o belo. Então isso faz parte ou ler, ou assistir um belo filme, e olha que coisa linda, exaltou a humanidade, no sentido bom, né? Exaltou a amizade, tudo isso que são virtudes cristãs. A correção para o mau uso do prazer não é ignorá-lo, se isolar, não desfrutar de nada, não tomar uma Coca-Cola, mas é tomar uma Coca-Cola de forma moderada. Mas recebê-lo com alegria divina. Eclesiastes 9, 7 e 8 vai dizer, portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Essa parte é bem importante, tá? Vista as roupas elegantes e use perfume. Tem gente que não usa desodorante. Então essa parte aqui é bem importante, está lá em Eclesiastes, principalmente se você andar de ônibus, quando levantar a mão, é importante. Vista roupas elegantes e use perfume. Vamos lá, Eclesiastes também falando sobre essa criação de Deus, sobre a obra de Deus nos servindo de forma prazerosa, né? De forma certa, de forma digna. Por isso conclui que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Então o trabalho é Deus que nos dá, a comida, a bebida é Deus que nos dá e a gente deve vivenciar isso para a glória de Deus. Quem pode desfrutar de tudo isso se Deus não der? É Deus que nos dá. Agora, claro, sempre de forma moderada. Ok?
Eclesiastes de novo vai dizer: recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida. Sim, aproveitar a vida. Eu preciso me divertir também. Faz parte da minha necessidade como ser espiritual também me divertir. Eu preciso ver, de repente, um filme, eu preciso ouvir uma música, eu preciso ir ao cinema, teatro, isso faz parte. Agora, tudo dentro daquela máxima: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Vai ter filme, vai ter coisas que, embora sejam lícitas, que embora em si não sejam pecados, mas eu vou ter que abrir mão, que para mim é prejudicial. Então não é nada demais eu jogar xadrez. Mas se eu jogando xadrez eu deixo de cumprir com minhas obrigações, então eu tenho que deixar o xadrez de lado. Natália gostou. Teve um período que eu estava jogando muito, não foi? Então vocês entendem, vai ter coisas que são lícitas, porém, por questões pessoais, é melhor que eu abra mão dela. Recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e alegrar-se. Assim terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhes dá debaixo do sol. Nós precisamos de discernimento ao ter prazer por causa de problemas conosco, o pecado, não com as coisas. Então, como eu disse para vocês, o problema não é a coisa em si, a coisa prazerosa em si. Um churrasco é muito bom, mas se eu meto o dente na gordura, eu estou causando problema para mim, né? O templo do Espírito Santo. A Coca-Cola é muito boa, não é pecado tomar Coca-Cola, mas tomar demais vai me causar mal. E muitos outros exemplos. E a praia não é pecado, mas se eu vou à praia para ficar olhando tudo e não curtindo a família, tomando banho de mar, conversando com os amigos, comendo aquele camarão duvidoso, né? Que eu gosto muito. Então, é problemático, né? Então, como eu falei, queria deixar claro para vocês que o problema não está na coisa em si. O sexo é saudável, é algo que Deus instituiu, mas fora do casamento, ele é pecaminoso, é destrutivo. Então o prazer em si, ele não é mau, mas desde que seja desfrutado da forma correta, como Deus determina na sua palavra. Como livrar-nos da má influência ainda? Não é livrar-se da cultura, mas do que é podre na cultura. Então eu não vou deixar de vivenciar os aspectos culturais do nosso mundo, mas eu vou abrir mão daquilo que é podre na cultura, daquilo que está contra a vontade de Deus na cultura. Eu não vou ouvir uma música que fale de prostituição, uma música que fale de traição, uma música que vai e diminui a mulher, ou desvaloriza a amizade. Vocês conseguem entender? Então eu preciso selecionar, eu preciso nos aspectos culturais absorver aquilo que é bom. É o que Paulo nos ensina, daqui a pouco eu vou citar o versículo. Então, dentre tudo isso, eu vou filtrar, eu vou usar, eu vou consumir aquilo que é proveitoso, aquilo que é digno, aquilo que é bom. Não é qualquer música. Também tem um problema, se você está ouvindo uma música, por assim dizer, secular, e as pessoas não entendem, então, tipo, se isso vai causar o desvio de um irmão, porque ele não entende aquilo, ou ele não tem maturidade para fazer esse filtrar, e ele vai ouvir qualquer tipo de música, porque você ouviu uma música que era digna de ser ouvida, então você também deve abrir mão daquilo, para não causar o tropeço do irmão. Eu estou dando um exemplo, mas isso pode ser para várias outras coisas. Então, se aquilo vai fazer com que seu irmão se desvie, é melhor você, embora possa fazer, abrir mão daquilo para que não sirva de tropeço para o seu irmão. Quando ele tiver maturidade, ele vai entender. Ok? 1 Timóteo 4, de 2 a 5, né? Paulo está falando para Timóteo, ele vai falar de alguns mestres. Ele vai dizer que esses mestres condenam, viam, né? Os mestres que Paulo condena viam o mundo material como uma coisa má. Eles eram ascéticos, eles diziam que a gente não devia comer, não devia tocar, devia se isolar, não deveria desfrutar desses prazeres. Pessoas espirituais, esses mestres diziam, eram pessoas que abriam mão de certas comidas, do casamento, então não deveriam se casar, e do sexo até, né? Porém, na verdade, esta autopunição ascética não era espiritual, mas demoníaca e herética, conforme em 1 Timóteo 4:1. Dizer que algumas coisas que Deus nos deu, que Deus fez, instituiu para a gente, é intrinsecamente mal, é mal em si mesmo, é tornar maligna a pessoa de Deus, é de dizer que Deus fez algo mal para a gente. Vamos lá o versículo.
Paulo vai dizer assim, ó, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Então tudo que Deus fez é bom. Agora a gente vai ver que nem tudo ali vai vir, não por causa do que Deus fez, mas por causa da minha condição pecaminosa. Ok? A gente perverte. O alimento, a gente acaba pervertendo tudo. Então, a questão é a moderação, é como eu vou usufruir dessas coisas. Como é que eu vou desfrutar dessas coisas. A cultura humana, dentro do propósito de Deus, deve apresentar a perfeição da pessoa de Deus ao universo inteiro. Então, se eu sou um escritor, eu devo escrever para a glória de Deus e pegar aqueles aspectos da perfeição divina e apresentar para todo mundo. Mas quantos autores cristãos a gente tem? Se eu sou um arquiteto, eu devo fazer boas casas para a glória de Deus. Se eu sou um professor, eu devo dar boas aulas para a glória de Deus. E assim por diante. Então, quanto tempo a gente perdeu não mandando nossos jovens para as universidades, para que eles pudessem ser bons juízes que glorificassem a Deus, para que eles pudessem ser bons professores que glorificassem a Deus, para que eles pudessem ser bons arquitetos, bons cineastas, ou cineastas, né? Bons cineastas, bons atores e atrizes. Enfim, a gente se fechou para tudo isso. A gente achou que essa parte não nos pertencia. E assim a gente foi influenciado por maus advogados, maus juízes, mal diretores, mal atores, enfim. Vocês conseguem perceber? A gente deixou de influenciar para ser influenciado. É porque a gente não cumpriu, tempos atrás, o nosso mandato cultural e se isolou da nossa cultura, que a gente hoje sofre a influência da cultura. O relativismo, o pragmatismo, o hedonismo. Então, tudo isso que a gente vive hoje é reflexo de um erro passado, que a gente não cumpriu aquilo que cabe a cada um de nós. Então, cabe a mim e a você se tornar ótimos profissionais para influenciar os outros profissionais daquilo que glorifica a Deus. Ser um bom policial, um bom professor, um bom dentista, um bom maratonista, que eu não sou de forma nenhuma. Vocês entendem? Então, quer que eu coma, quer que eu beba, eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo da melhor forma. Eu não devo me isolar, mas eu devo aproveitar aquilo que é bom na cultura e aquilo que é ruim eu tenho que influenciar para mudar. É por causa disso que hoje a gente tem essa cultura terrível aí, essas músicas que falam da degradação da mulher, que rebaixam a mulher e tudo mais. E o pior, que faz parte da vida dos jovens, eles escutam aquilo com naturalidade, parece que não existe outras coisas. Então, por omissão minha, por omissão sua, por omissão da igreja, a gente deixa de cumprir esse mandato e deixa de influenciar. E quando não tem quem faça, os outros vão lá, assumem e faz. Não da forma correta, não da forma que agrada a Deus, mas da forma que eles acham que deve ser feito, porque eles estão cegos. Vocês conseguem entender a importância do tema? Então, não é que eu deva me isolar, eu devo influenciar. Muito da verdadeira arte do mundo apresenta a excelência de Deus, mesmo que muitos artistas não sejam cristãos. Isso aqui é muito importante. Muita da verdadeira arte do mundo apresenta a excelência de Deus, a grandiosidade de Deus, a genialidade de Deus, embora o Criador não seja cristão. Então você pode ter uma boa música que fale de valores, inclusive cristãos, genuínos, e aquela pessoa não seja crente. Como é que isso é possível? Existe algo chamado graça comum, que quer dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus não está completamente manchada, apagada no homem. O homem, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele é capaz de fazer coisas boas, coisas belas, coisas sublimes,
coisas virtuosas, coisas dignas, não necessariamente sendo cristão. Aquele que não é cristão, por ter a imagem de Deus, ele também é capaz de produzir coisas boas. Literatura boa, arte boa, um bom livro, uma boa música, que fale de coisas que realmente edificam. Vocês conseguem entender essa parte? Então, não é porque eu não sou cristão que eu não posso produzir coisas boas. A graça comum, eu ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, me faz com que eu possa ser capaz de produzir boas coisas. Coisas, inclusive, que glorificam a Deus, mesmo não sendo crente. Então, quando eu ajo de forma correta, quando eu faço a coisa correta, mesmo não sendo cristão, eu glorifico a Deus. Não se sabe a intenção de Beethoven quando ele escreveu a 9ª Sinfonia, mas seu trabalho ainda assim glorifica a Deus. O que vem daquilo, voluntariamente ou não, é beleza que deve ser creditada somente à imagem de Deus em Beethoven. Então, mesmo ele sendo crente ou não, ele produziu algo belo, e esse algo belo só foi possível porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. A feiura do pecado de um artista e a beleza de sua música podem ser distinguidos, pode ser separado. A feiura do seu pecado e a beleza daquilo que ele produziu pode ser distinguido. A gente pode aproveitar um e condenar o outro. Eu posso ser grato por uma coisa, mesmo enquanto eu me lamento pela outra. Eu posso ser grato a Deus pela beleza da música que ele produziu, mesmo lamentando pela vida pecaminosa que ele leva. E ele produziu aquilo somente porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, em última instância, porque Deus o capacitou. Ele produziu aquilo belo. Independente da obra ser cristã ou não, temas nobres como o amor pela paz, o reconhecimento da fraqueza humana, a amizade, o respeito pelo valor da vida humana, etc., são mais que recomendados. Então, independente do autor ser cristão ou não, mas se ele fala desses temas nobres, desses temas virtuosos, desses temas que elevam a nossa espiritualidade, isso é mais que desejável. E Paulo vai falar disso. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro. O autor está tratando de coisas que é verdadeira? Concentre-se nisso. O autor está tratando de coisa que é nobre? É aproveitável. É correto? É puro? É amável? É admirável? Paulo vai dizer, pensem no que é excelente e digno de louvor. Então são essas coisas na nossa cultura que eu devo aproveitar, que eu devo usufruir. O resto eu descarto e tento mudar. Mas eu não vou me apartar de todos os aspectos culturais. Eu não vou deixar de mandar meu filho para a faculdade porque tem pessoas lá corrompidas. Mas eu vou prepará-lo para que ele não venha a ser corrompido. Vocês conseguem entender? Então essa é a nossa função. E esse foi um erro passado. Estamos terminando. A salvação traz reconciliação. Vocês querem parar aqui ou dá para terminar? Deixa eu ver. Tem coisa bastante, né? Melhor terminar ou continua? Tá. Bom, vou ser bem breve então. Sem tentar correr com a fala, né? Que toda vez que eu tento eu acelero, né, Eric? Estou tentando melhorar isso. Obrigado pelas dicas. Primeiramente, a salvação traz reconciliação em todas as áreas, né? Então a gente vai ver que a cultura também faz parte disso. A cultura não mais visa a glória do homem, mas a glória de Deus. A partir do momento que somos salvos, regenerados, então a cultura que a gente produz é aquilo que visa a glória de Deus. Então também traz essa mudança de mente. Arte, drama, literatura, ciência, educação, engenharia, comércio, diversão, tudo isso agora deve ser produzido por mim e por você para a glória de Deus, de forma excelente. Tudo na vida é reconciliado com o Todo-Poderoso, sob o senhorio de Jesus Cristo. Está aqui a citação de Paulo, né? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comam, quer bebam, que façam qualquer coisa ou qualquer outra coisa, né? Façam para a glória de Deus. Então, tudo que eu vou fazer no aspecto cultural, eu vou fazer para a glória de Deus, inclusive viver de acordo com aquilo que Deus determina, que é o seu ordenamento para a gente, né? Sua ordem. Então, aqui a gente vê alguns exemplos de arte
que estão lá nas escrituras, a gente vê Miriam dançando, inclusive com tamborim lá, batendo, dançando. A gente vê música instrumental, né, no Salmo, então a gente via lá que no templo existiam músicos, orquestras, sinfonia, a gente vê uma peça teatral lá, então é uma simulação de uma invasão da cidade, né? A cidade é cercada, e eles usam alguns utensílios para fazer ali a simulação, é uma teatrização, né, do que vai acontecer. E a gente vai ver também que nenhum desses autores defendem a dança ou qualquer uma dessas artes, eles simplesmente entendem que isso foi feito, são dignas, né? Assumem que artes são dignas aos olhos de Deus, não uma defesa, eles apenas partem do pressuposto que tudo isso foi dado pelo próprio Deus. A gente vê manifestação cultural, inclusive, no tabernáculo, né? Então a gente vê a questão de esculturas, a gente vê obras talhadas na Arca da Aliança e tudo mais. Então a gente vê manifestações culturais. E aqui ele fala de alguns autores aqui que entenderam que os cristãos são agentes de transformação cultural. Agostinho entendeu isso, João Calvino, o Abraham Kuyper, todos eles entenderam que o cristão é agente, eu, você, somos agentes para transformar essa cultura que se desvirtua, que se afasta do propósito de Deus. Cabe a mim, cabe a você trazer de volta aos propósitos divinos. Um dos objetivos da redenção é transformar a cultura ser levada cativa, né, ao senhorio de Cristo. Por mais iníquas que sejam certas instituições, elas não estão fora do alcance da soberania de Deus. Basta eu e você se disponibilizar para fazer a diferença, para agir como um cristão naquele local onde você está. Ou seja, mesmo sabendo da queda, o cristão não abandona a cultura, mas busca redimi-la, levá-la aos pés de Cristo. Então, nesta posição não há divisão entre o sagrado e o profano. A divisão bíblica é entre o que é santo e o que está em pecado. E o que está em pecado deve ser santificado. Ok? Eu acho que por aqui basta, né? Alguns cristãos têm de abrir mão dos esportes. Aqui tem a ver com aquilo que eu já havia falado para vocês sobre, embora seja digno, seja prazeroso e seja instituído por Deus, algumas coisas eu devo abrir mão não por causa da coisa em si, mas por causa da minha constituição, por causa da forma que eu lido com aquilo. Tipo, ele dá um exemplo do futebol. Algumas igrejas proíbem o futebol, mas o futebol em si não é ruim. O problema é como eu lido com isso, como eu lido com as minhas frustrações. Se eu vou querer esganar o cara lá porque eu chutei a bola e ele agarrou, ou vou xingá-lo, então é melhor que eu não participe, porque eu não sei lidar com a minha frustração. Então, o futebol não é ruim, mas a forma que eu lido com ele pode ser pecaminosa. E aí sim, se eu não consigo me controlar, se eu não consigo evoluir nesse sentido, é melhor que eu não o faça. A Bíblia vai dizer que é melhor tirar uma mão, né? Sim, Eric? Votou? Então, a forma como eu lido, né? Pronto, importante aqui também, aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Então, eu devo entender que as coisas aqui eu não devo me apegar e ser dominado por elas, mas pelo contrário, eu devo fazer uso delas, lembrando que eu sou cidadão do céu. Se nos deleitarmos mais nos dons de Deus, que no próprio Deus, pode ser um momento de abrir mão dessa coisa boa, a fim de receber seus dons com um coração reto. Assim, a ideia aqui é o seguinte: se eu estou mais interessado nos dons de Deus, naquilo que Ele proporciona para mim, e não no próprio Deus, então é um momento de abrir mão disso para que eu possa, de fato, estar mais interessado em Deus e com o coração reto agora, pelo motivo correto, desfrutar dos dons dele. Deu para entender? Era a continuação. Se for recebido de forma correta, mesmo a mais opulenta das riquezas culturais do mundo, pode ser uma fonte de deleite pessoal e ação de graças a Deus. O Greg Johnson que escreveu isso. É a continuação disso aqui, tá? Ok, gente, eu acho que ficou claro para todo mundo a questão do mandato cultural, a importância do mandato cultural para as nossas vidas. Alguma pergunta? O que é que vocês acharam? Acharam um tema interessante? E a gente, final de ano, né, a gente costuma ficar muito reflexivo. Então
Então que a gente também possa refletir sobre isso nesse começo de ano, como é que eu posso influenciar, o que é que eu posso fazer a respeito da cultura, como eu enxergava, né, a questão cultural e como eu posso enxergar, o que é que eu posso fazer para a glória de Deus. Será que eu tenho sido um bom professor? Será que eu tenho sido um bom médico, um bom atleta? Será que o que eu tenho feito tem glorificado a Deus ou tem envergonhado a Deus? Será que tem influenciado a cultura ou será que eu estou sendo influenciado pela cultura? Porque cabe a mim como cristão ser luz, ser sal e glorificar a Deus através daquilo que eu produzo culturalmente. E também que possa abrir nossas mentes para a necessidade de que a gente possa, de fato, trabalhar os nossos filhos para que eles possam permanecer fiéis e enviá-los para a universidade para que eles possam ser luz também em áreas que muitas vezes, historicamente, a igreja negligenciou, né? Então, direito, história, filosofia, economia, né? Então a gente vê aí também muitos contadores, né, que acabam dando jeitinhos, essas coisas todas, não tem os princípios. Então tudo isso aí faz parte da cultura e nós como agentes culturais, principalmente cristãos, a gente deve sim intervir e mudar, né? Então trabalhar para isso. Tem cristão, quando eu estava pensando com ele, está falando sobre leitura. Aí ele disse que o próximo ano vai mudar os hábitos, né? Aí eu disse, eu vou começar a ler, né, um livro e tal. Eu disse, eu vou ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia. Eu li o livro. Aí assim, eu acho uma parte de ignorância dele, porque até para você debater com certas pessoas, Sim. até para influenciar certas pessoas, você tem que ter um conhecimento da cultura ocidental, né, o livro, que formou o pensamento ocidental. Sim. Porque certas pessoas não vão ler a Bíblia para entender o Evangelho, ele vai questionar, está certo que questões que o Espírito Santo tem que convencer Sim. da justiça do pecado e do juízo, mas é bom que o cristão tenha também um leque de informação. Muito importante que... Os outros falam para eles poderem ter o que falar sobre a Bíblia. Exatamente. Isso aí que ele falou tem tudo a ver com o que a gente debateu hoje e está muito presente na vida de Paulo. Então Paulo, ele tinha um conhecimento cultural muito amplo, a ponto dele debater com filósofos no Areópago e conseguir justificar a sua fé. Então é importante que eu tenha esse conhecimento, é importante que eu entenda também de arte, que eu entenda de filosofia, para quem gosta, que eu entenda de ciência, economia, que eu entenda porque isso aí é ponto de contato também para o evangelismo. Então a pessoa gosta daquilo, você entende um pouco, você começa falando sobre aquilo e mostrando o que é que Deus determina para aquela área, como é que Deus quer que aquela área seja exercida. Inclusive, não ser ignorante nesses outros temas revela também a glória de Deus. Exatamente. Porque a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, tem que fazer bem feito, então a gente tem que estudar Muito bom, hein? muita coisa. Então, cabe a gente usar esse tempo que Deus nos dá aqui para que a gente venha aperfeiçoando nosso espírito, né? Quando eu falo de espírito, não é só a questão da fé, mas o espírito também está ligado à questão da arte, da questão da literatura, todas essas coisas aí que fazem parte também do nosso ser espiritual, né? Então, esse desenvolvimento. Ok? Mais alguma coisa, gente? Okay? Desculpem aí pelos 10 minutos que passamos. Eu procurei não correr, procurei controlar a voz aqui, né, Eric? Muito obrigado. Gente, vamos orar? Pode orar para encerrar, meu irmão? Deus, eterno Pai, Pai Santo, Senhor, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, por essa aula que recebemos, Senhor, que possamos usar, Senhor, aquilo que te agrada, Senhor, possamos aprender, Senhor, com obras e venhamos enriquecer, Senhor, para que possamos influenciar o mundo, Senhor, possamos cooperar, Senhor, para o crescimento do teu reino, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ter entendimento, a saber, Senhor, separar aquilo que é bom, Senhor, das coisas que não te agradam. O Senhor nos ajuda, que o teu Santo Espírito possa estar nos guiando e nos orientando. Que não possamos ser influenciados nesse mundo, Senhor, e possamos ser influenciadores. Em nome de Jesus, cada um de nossas casas em paz e posteriormente, mais tarde, seja a tua glória, Senhor.
a igreja pode estar sempre entusiasmada, se encontrando e aprendendo mais de Jesus. Amém.